Uso de células-tronco para tratar animais, cães, gatos e equinos. Este é o tema que a gente vai abordar agora com a doutora em imunologia, diretora científica da Celvet, Nancy Nard. Esse nome é super francês, Nancy. Tem origem na França? Bom dia. Oi, tudo bom, Lisemara? Tudo bem. Obrigada, prazer estar aqui. Não, ele tem uma origem nos Estados Unidos, do Nancy, mas foi aportuguesado pela minha mãe e eu acho que terminou dando um tom francês mesmo, né? Olha, é uma curiosidade, porque é um nome, sem dúvida, bem diferente. É diferente. Nancy, e o tratamento dos animais com células-tronco? Nós temos, inclusive, um banco de células-tronco para isso aqui em Porto Alegre. Perfeito. Como é que funciona? Já está regulamentado, diferente do uso para os humanos? Exatamente isso. Para humanos, os estudos ainda são considerados pré-clínicos. Quer dizer, não tem um número suficiente de pacientes tratados para se poder ter certeza sobre segurança e principalmente eficiência. Para os animais? Para animais, entretanto, já tem um número tão grande de pacientes tratados, no mundo todo mais de 20 mil, que já foi mostrado que funciona muito bem para algumas patologias em especial e para outras os estudos ainda continuam. E como é feita a coleta dessas células? Então, o paciente pode ser tratado, cão, gato e cavalos principalmente, ou com células dele mesmo. Coleta-se tecido adiposo, essas células podem ser tiradas de vários tecidos, mas os principais são medula óssea, polpa de dente e principalmente o tecido adiposo, onde a célula é muito rica, muito abundante e tem um potencial terapêutico muito bom. Então, coleta o tecido adiposo, nesse caso do próprio paciente, isola a fração que tem as células-tronco, concentra e devolve para ele para que chegue maior número no local da lesão. Agora, muito mais, nos últimos anos, está se usando a célula do banco da empresa. Essa célula, além do extraordinário potencial de reparo do tecido que tem uma lesão, ela tem a característica de não induzir resposta imune. Então, ela não vai ser rejeitada, mesmo que doador e receptor sejam diferentes entre si. Isso facilita muito o tratamento. E em que momento é feita essa coleta da vida do animal? Para o banco, se coleta de cães e gatos de animais que são submetidos à cirurgia para castração e para os quais os donos concordam, assinam um documento concordando que seja removido um pequeno fragmento de gordura para isolamento dessas células. E nos equinos? E de equinos são animais que vão para abate em frigoríficos. Nós temos um frigorífico aqui em São Gabriel, Aqui em São Gabriel que abate equinos. Então nós já coletamos tecido adiposo de equinos desse frigorífico, exatamente. E para que tipo de tratamento funcionam as células-tronco? Bom, o que já está consagrado no mundo todo é principalmente para doença de articulação e lesões em ossos, tendões, ligamentos, principalmente. Mas já para vários outros tipos de doenças, os estudos estão mostrando resultados muito positivos, até coisas mais complicadas que envolvam, por exemplo, sistema nervoso, como sequela de sinomose em cães, insuficiência renal, por exemplo, que afeta muito gatos. Então, para outras doenças, as células estão se mostrando bem benéficas também. Tem duas situações em que não se pode tratar o animal, que é quando tem algum tumor, porque a célula-tronco é tão boa em fazer as outras crescerem que pode fazer o tumor crescer também. Então, o animal não pode ter um tumor, principalmente se for um câncer, e por causa de ter uma infecção ativa, porque como a célula ela regula o sistema imune, por isso ela não induz uma rejeição, ela também diminui a imunidade, pelo menos transitoriamente, do animal que está recebendo as células, e com isso a infecção pode assumir maior proporção, né? Quanto custa fazer um tratamento desses em um animal? Para tratar animais pets, né, cães e gatos, a primeira dose das células é R$700 e se precisar mais fica em R$450 por dose. Claro que tem que ver o custo da clínica ou do veterinário que vai tratar o animal, mas em termos das células em si, os custos são bem acessíveis. Para equino é um pouco mais, porque o volume corporal é maior, o correspondente seria R$1.200 e R$700. Em equinos tem um caso famoso que é do Barak, um cavalo que estava condenado, entre aspas, a não competir mais e foi recuperado. O Barak, então, ele é um cavalo de competição.
e ele bateu com a pata dianteira em um obstáculo e fez uma lesão de tendão. A ultrassonografia mostra a fibra do tendão rompida, né? Foi um rompimento relativamente grande. E o veterinário disse que, claro, poderia tratar, aliás, tentou com o tratamento convencional sem conseguir resultado e ainda em tempo, porque isso é outra coisa importante, não pode deixar passar muito tempo da lesão, porque ela cicatriza e a célula não vai mais agir. Varia conforme a espécie, conforme a lesão. Para uma lesão como essa, seria uma janela em torno de um mês e meio, porque depois o próprio tecido cicatriza e deixa de chamar socorro, que seria o caso das células irem lá para participar do reparo. Nesse caso, a ultrassonografia mostrou que uma injeção de células-tronco devolveu a função perfeita para o tecido, e essa é a maior vantagem, porque como é uma arma que o próprio organismo tem para reparo de seus tecidos, quando tem uma lesão que o organismo não está conseguindo reparar, nós então coletamos as células, concentramos e jogamos em maior número na lesão e as células realizam aquela função para a qual a natureza criou as células. E o tecido recupera a função original. O Barak, com isso, voltou a saltar, já fazem 2 anos, ele recebeu apenas um tratamento e tem ganho muitas medalhas ainda até hoje. E quanto tempo leva um tratamento desses? Vai variar novamente, né? Para um caso como esse, de uma lesão aguda, assim, ó, literalmente de um dia para o outro se nota melhora na disposição do paciente, que a célula dá um efeito analgésico que melhora a disposição. A lesão em si pode demorar 2, 3 semanas, ou um mês, ou até mais, para recuperar a constituição original daquele tecido. Se não tem risco de rejeição, tem risco de desenvolver alguma outra doença, o animal que utilizar a célula-tronco? Não tem risco nenhum, a não ser em alguma dessas 2 situações, justamente porque são células do próprio organismo que vão responder a sinais do organismo. Então, elas não vão formar um novo tumor, não vão desenvolver em um tecido que não seja aquele necessário para o reparo, quer dizer, totalmente seguro.